Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de aritmética do Prof. Mate. Essa é a nossa aula 5, parte 4. Tá? Então essa é a última parte da aula 5, né? Nós estávamos vendo até o momento números primos, né? Teorema fundamental da aritmética, e depois em 2 vídeos nós demos algumas aplicações, 2 aplicações, né, do teorema fundamental da aritmética. E agora mais um, né? Mais uma aplicação. Na verdade, não chega a ser uma. Em algum momento nós vamos fazer uma aplicação também do teorema fundamental da aritmética. E basicamente, nós vamos querer falar nesse vídeo sobre o expoente da maior potência de um primo que divide um número inteiro. Cara, esse título ficou parecendo o título de dissertação de mestrado e doutorado em matemática, né? Parece um jogral, né? Mas, no fundo, é isso. Dado um número, você faz a expansão dele, você escreve ele como produto de fatores primos, e aí você pega o expoente da maior potência que divide aquele número. Desculpa. A maior potência do primo que divide aquele número, né? Então você vai ter vários expoentes. Nós estamos só interessados no expoente, tá certo? Então esse vai ser o objetivo, né, dessa aula, dado um número inteiro e o primo, determinar a maior potência desse primo que divide esse número E. Tá? Basicamente é isso que nós vamos fazer então. Então vamos lá, então dado um número inteiro não nulo e P um número primo, nós vamos denotar por EP de N o expoente da maior potência de P que divide N. Tá? Então o que é EP de N? Expoente do primo P que divide N. O maior expoente do primo P que divide o número N. Tá certo? Esse vai ser o nosso EP de N. E nós vamos ver o seguinte, né? Nós vamos ver várias propriedades desses números, desses expoentes aqui. E uma das principais propriedades, se você conhece os EP, o expoente de P, para qualquer primo P, então automaticamente você tem o número N. Tá? É isso basicamente que nós queremos fazer nesse vídeo. É mostrar para você. Conhecidos todos esses expoentes, conhecidos todos os EPs, se você conhece todos eles, então você conhece quem é o seu. Tá? Isso e mais algumas coisinhas. Beleza? Então, quem é o EP de N? É o expoente, é o maior expoente do primo P que divide o N. Então vamos lá. Se você pegar o 1260, expandir ele, fatorar ele como produto de primos, você vai ter essa expansão aí. Ó. E aí, para cada primo, você pode determinar quem é o expoente desse primo. Né? Então, por exemplo, quem é o expoente de 2? Quem é o expoente do 2 no 1260? É o 2. Você vai aqui no primo 2, olha qual é o expoente dele e põe aqui. Se você trocar o primo, eventualmente vai trocar o expoente. Aqui nesse caso, não. Se você pegar o primo 3, por exemplo, o expoente dele é 2. Então, o E3 de 1260 é 2. O E5, ó, o E5 é 1, porque o expoente do 5 que aparece aqui é 1. O E7 também é 1, né? Porque o expoente do 7 que aparece no 1260 é 1. Se você pegar qualquer primo maior do que o 7, qual vai ser o EP? Qual vai ser o expoente desse primo? 0. Né? Você poderia colocar aqui, vezes 11 elevado a 0, vezes 13 elevado a 0, vezes 17 elevado a 0, e assim por diante. Só que isso não contribui nada no nosso número, né? Porque todos esses expoentes, como os expoentes são nulos, né? Então, você estaria só multiplicando por 1, tá certo? Então, algumas vezes é interessante, algumas vezes não. 9.800, você escreve, você tem essa fatoração aqui, 9.800. Então, o expoente do 2 do 9.800 é 3. O expoente do 5, o expoente do 3 é 0, né? O expoente do 3 é 0. O expoente do 5 é 2, o expoente do 7 é 2. E para todo primo maior que 7, de novo, o expoente desse primo no 9.800 é 0.
480, você tem essa expansão aqui. Então, você tem o E2, o expoente do 2 é 5, o expoente do 3 é 1, o expoente do 5 é 1, e para todo primo maior do que 5, o expoente é 0. Então, o expoente de todo primo maior que 5 no 480 é 0. Se você pegar o 560, você tem aqui, ó, que o E2, o expoente do 2 é 4, o expoente do 3 é 0, o expoente do 5 é 1, o expoente do 7 é 1 também, e para todo primo maior do que 7, o expoente dele no 1260, ou desculpa, do 560, desculpa, aqui foi um copia e cola, e eu esqueci de mudar. Então, para todo primo maior que 7, o expoente dele no 560 é 0. Tá certo? Então é isso. Isso basicamente é o expoente. Parece que não diz muita coisa, mas, como nós veremos, ele fala muito. Por exemplo, observe o seguinte, que se você conhece o expoente de todos os primos, se você conhece o expoente de todos os primos no número n, então, pelo teorema fundamental da aritmética, você conhece o n. Claro, você conhece todos os expoentes do primo naquele número, num determinado número, então você conhece o número. Basta você multiplicar o primo elevado a cada um no seu respectivo expoente. Por exemplo, se você tem um número cujo o E2 é 3, o E5 é 1, o E7 é 2, e todos os outros expoentes são nulos para qualquer outro primo, para o 3, para o 7, para o 3, para o 11, para o 13, então quem que vai ser o número? Você pega n, ó, lembra? Olha para cá. Ó. O que significa esse número aqui? Ó? Significa que a maior potência de 2 que divide n é o 3. Então, o 2 elevado a 3 aparece. Tá? Olha, aqui não aparece o E3. Ele diz assim, ó, EP de n é igual a 0 para todo primo, qualquer outro primo é 0. Exceto para o 5, para o 7 e para o 2. Tá? O E5 de n é 1. Então, 5 elevado a 1 aparece na fatoração do seu primo. Do seu número, desculpa. O E7 é 2. Bom, se o E7 é 2, então você multiplica aqui por 7 ao quadrado. Por 3. O 3, por que o primo 3 não aparece aqui? Porque ele está falando que para todos os outros primos, o EP é 0. Então, pronto. Dados os EPs, dados os valores de cada EP, você tem automaticamente o número. A recíproca também vale. Se você conhece a fatoração de n em primos, então você conhece o EP para todo primo P. Por exemplo, por que isso acontece? Porque se você tem a fatoração é desse jeito aqui. Né? Então, o que você vai ter? Que o EP de n vai ser alfa i para todo i de 1 até r. E para os outros primos que não aparecem aqui, o EP de n vai ser 0. Então, se você voltar aqui nos nossos exemplos, ó, aqui, ó, eu conheço a fatoração. Em cada um deles, eu conheço a fatoração. Conhecida a fatoração, eu conheço, então, quem são os EPs. Então, vale a ida e vale a volta. Se você conhece a fatoração, você tem os expoentes para qualquer primo. Se você tem o valor dos expoentes, você recupera o número. Então, ele é uma via de mão dupla. Conhecido a fatoração, você conhece os expoentes. Conhecidos os expoentes, você conhece a fatoração. Você conhece o seu número. Tá certo? Aí você começa a fazer perguntas, né? Você pode perguntar, mas o que acontece, por exemplo, se você tem dois números e os expoentes são iguais para cada primo? O que acontece? O que você imagina? Olha, a única possibilidade que você pode imaginar, olha, imagina, você tem dois números e você sabe, todos os expoentes de quaisquer dois primos são sempre iguais. O que você imagina? Que os dois números são iguais. E realmente isso acontece. Dois números naturais são iguais. Se e somente se os seus expoentes forem iguais. Tá? Isso aqui está dizendo basicamente o seguinte, né? Que no conjunto dos números naturais, esse EP, parece ser uma função injetora. Né? Porque se os dois números são iguais, os EPs são iguais.
para cada P. E reciprocamente também. Parece que tem um comportamento de função injetora isso daí. É claro que, vamos à demonstração, né? É claro que se os dois números são iguais, os expoentes são iguais. Não tem nem o que fazer, né? O problema está na recíproca. O que acontece? Suponha que isso daqui acontece, ou seja, que os expoentes são todos iguais para todo primo. Então, dado um primo, o expoente de m é igual ao expoente de n, para qualquer primo. Tá? Para qualquer primo. E aí, olha só, se o EP de n for igual a zero e o EP de m também for igual a zero, né? Estamos supondo, para todo primo, então os dois números são iguais e eles são iguais a 1. Tá? Então vamos imaginar agora que algum dos expoentes de n é diferente de zero. Algum expoente é diferente de zero. Como a hipótese diz que o EP de m é igual ao EP de n, então o EP de m também vai ser diferente de zero. Então, tanto o m como o n, para o primo p, o expoente vai ser diferente de zero. E eles são iguais. Tá? Vamos escrever o nosso n dessa forma. P1, alfa 1, PR, alfa R. Essa daqui ó, é a expansão, é a fatoração em fatores primos. É a decomposição em fatores primos. Esses alfas que aparecem aqui ó, são aqueles alfas não nulos. Ou seja, são aqueles que de fato aparecem. Aqui estão as potências dos primos que de fato aparecem no n. Para o n, nós vamos escrever essa decomposição aqui. Ele vai ter uma outra decomposição. Os primos aqui, ó, do m e do n, nesse caso, eu estou considerando que eles não precisam ser os mesmos primos. A princípio, não precisam ser os mesmos primos. Tá? Não precisam ser. Porque eu estou pegando exatamente aquelas potências. Eu estou pegando na fatoração aquelas potências que efetivamente aparecem. O que eu quero dizer com efetivamente aparece? Eu não estou autorizando um primo elevado a zero. Não estou autorizando. Nem no m e nem no n. Certo? Esses primos que aparecem aqui, ó, no n e no m, eles são 2 a 2 juntos. Então o P1 é diferente do P2, o P2 é diferente do P3, o P1 é diferente. Eles são todos diferentes. Eles são todos diferentes. Eles não se repetem aqui, ó. Nem no m e nem no n. Os QIs também, eles são todos 2 a 2 juntos. Não há repetição. Tá? Os alfa-is e os beta-is são maiores do que zero. Ou seja, são de fato as potências que aparecem. Não pode ter potência nula nem no M e nem no N. Certo? Essa é a consideração. Que é o que estava acontecendo antes ali, né? Aqui. Tá vendo? Aqui estão os expoentes que de fato aparecem. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Tudo bem? Observe aqui, né? Não há repetição, por exemplo. Aqui não há repetição de primo, né? Qual é a coleção de primo? 2, 3, 5 e 7. 2, 5 e 7. 2, 3, 5. 2, 5 e 7 de novo. Tá certo? Então é isso que eu estou fazendo. Não há repetição de primos. Então, essa é a consideração que estou fazendo aqui. Tá? Todos os primos eles são distintos 2 a 2. Aqui também. E os expoentes são todos não nulos. Beleza. O que nós temos então? Vamos fazer a seguinte coleção. Quais são os primos? Quais são os primos em que o EP de n é maior do que zero? Ora, são os primos que aparecem aqui. O que eu estou colecionando aqui? Os primos cujo expoente de n é maior do que zero. Então, esses primos que aparecem aqui. Quem são os primos em que o EP, em que o expoente é diferente de zero, é maior do que zero? Quais são os primos em que tem expoente maior que zero no M? São esses aqui, ó, Q1, Q2 até QS. Certo? Tudo bem? São os primos que aparecem aqui. Tá? O que diz a hipótese? Que o EPI de N é igual ao EPI de M. Ou seja, o expoente do PI no N e o expoente do PI no M são iguais. O que nós temos então? Que os fatores primos do M e do N são os mesmos. Por quê? Por causa disso daqui. Qual é o expoente do P1 aqui no alfa 1?
qual é o expoente do P1 aqui no N? É o alfa 1. Ah, mas o que diz a hipótese? A hipótese fala, o expoente do P1 no M é igual ao expoente do P1 no N. Então, alfa 1 vai ser o expoente do P1. Então, parece que o P1 não aparece aqui, mas ele aparece. Tá? Ele tem que aparecer aqui também. Tá? Então, os fatores primos, por isso que os fatores primos do M e do N são os mesmos, porque os expoentes aqui, ó, eles são todos iguais. Bom, já que os fatores primos de N e do M são os mesmos, então a quantidade de primos que aparece no M e no N é a mesma. Então, o R é igual a S. A quantidade de primo é a mesma. Mais ainda, se você reordenar os primos, você vai concluir o seguinte, que o P1 é igual ao Q1, o P2 é igual ao Q2 e assim por diante. Ou seja, esses primos, eles são todos iguais. Essa coleção de primos é igual a essa coleção de primos aqui. Então, o P1 é igual a um dos primos que aparece aqui. Qual deles? Não sei. Vou supor que ele seja o Q1. Ah, mas ele não é. Então você reordena. Você faz uma reordenação ali. O P2 é um primo que está aqui dentro. O P2 é um desses primos Qs aqui. Qual deles? Não sei. Vou chamar ele de Q2. É o Q2. Pronto. Se for necessário, você reordena. Se não, não precisa. O que nós temos ainda, né, por hipótese? Que o EPI do M é alfa 1, o EPI do N, desculpa, aqui está ao contrário, né? O EPI de N é o alfa 1, o EPI do M é igual ao beta I, certo? E aí nós temos, então, que o M é igual a N. Por quê? Os primos são todos iguais, os primos que aparecem são 2 a 2 iguais, então o P1 é igual ao Q1, o P2 é igual ao Q2, etc. O PR é igual ao QR. E os expoentes também são todos iguais por hipótese. Bom, então esses dois números são iguais, certo? E aí nós mostramos a recíproca. Então, se você quer ver se dois números são iguais, basta você ver se os expoentes de todos os primos são iguais. Então, C e somente C. O que nos diz esse resultado, então? Esse resultado, junto com o que nós vimos na aula passada não, no vídeo anterior, né? Nós vimos o seguinte. Quem é o máximo divisor comum? Como é que você calcula o máximo divisor comum entre dois números? Você pega os primos, né? Escreve eles como um conjunto, fatora eles usando o mesmo conjunto de primos, e aí você pega o menor dos expoentes. Não é verdade? Você pega o menor dos expoentes. Então, quem é o EP do máximo divisor comum? É o mínimo entre o EP de M e o EP de N. Né? E quem é o EP? Quem é o expoente do mínimo múltiplo comum? O expoente do mínimo múltiplo comum, de P, né, é o máximo do expoente de M e o expoente de N. Tá certo? Então, nós temos essa propriedade aqui, bastante importante e bastante interessante, dado o máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque é aquela coisa, né? O máximo divisor comum, você escreve ele como produto dos primos, que aparecem no A e no B, né? Com os mínimos expoentes. Daquele primo, né? O mínimo múltiplo comum, você pega o máximo dos expoentes de cada primo que aparece lá na decomposição. Tá? Esse expoente, ele abre o produto. Então, o expoente do produto é a soma dos expoentes, né? Em particular, nós temos que o expoente de um quadrado é 2 vezes o expoente do número. Tá? Justamente por causa disso aqui, né? O EP de M quadrado é EP de M vezes EP de M. Isso abre na soma, então fica EP de M mais EP de M, 2 vezes EP de M. Tá? Então vamos mostrar que, de fato, esse expoente aqui, essa função expoente, ela transforma um produto numa soma. Então vamos lá. Pega um primo e suponha que o expoente desse primo no M é alfa e esse expoente no N é beta. O que isso significa? Que P elevado a alfa é a maior potência
é a maior potência de P que divide o M. P elevado a beta é a maior potência de P que divide o N. Então, quem é a maior potência que divide M vezes N? O P elevado a alfa mais beta. Por quê? Porque no produto, lembra no produto? O que você faz no produto? Você mantém a base e soma os expoentes. Então, se você multiplica dois números, você mantém todos os primos e soma os respectivos expoentes. Né? Então, de fato, a maior potência que divide o produto vai ser alfa mais beta. E, portanto, o expoente do produto é alfa mais beta, que é igual ao expoente de P no M, mais o expoente de P no N. Tá certo? Então, podemos utilizar essa propriedade aqui a rodo agora, e nós vamos utilizar ela já no próximo slide e também em aulas futuras. Que o expoente do produto é a soma dos expoentes. Toma cuidado aqui, toma cuidado que isso daqui não transforma produto em produto. Lembra de grau de polinômio? Qual que é o grau do produto lá para polinômios lá na escola? Né? O grau do polinômio, o grau do produto é a soma dos graus. Né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Percebe? Esses expoentes, eles é como se fosse o grau mesmo, né? Parece grau. Parece grau, né? Quantas vezes o primo aparece na decomposição no número, né? É isso que ele está fazendo. Então, é uma espécie de grau. É uma espécie de grau. Funciona como um grau lá para polinômios. Tá certo? E agora, olha, essa propriedade aqui, ela é sensacional. O que ele está falando aqui? Pega três números naturais. Tá? Pega três números naturais. Calcula o mínimo múltiplo comum entre eles. Calcula o mínimo múltiplo comum. Eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado. Depois, você pega 2 a 2 e calcula o máximo divisor comum entre eles. Então, o máximo divisor comum entre AB, entre AC e entre BC. Faz o produto disso. O mínimo múltiplo comum de ABC ao quadrado vezes o máximo divisor comum de cada um deles, de cada um deles não, de 2 a 2 deles, AB, AC e AD, e guarda essa informação. Se você fizer o máximo divisor comum entre o ABC elevar ao quadrado, multiplicar pelo mínimo múltiplo comum de 2 a 2 deles, o resultado é o mesmo. É isso que está dizendo aqui. O mínimo múltiplo comum de ABC ao quadrado vezes o máximo divisor comum de AB vezes o máximo divisor comum de AC vezes o máximo divisor comum de BC é igual ao máximo divisor comum de ABC ao quadrado vezes o mínimo múltiplo comum de ABC ao quadrado vezes o mínimo múltiplo comum de AC vezes o MMC de BC. Tá? Então, basicamente, ó, isso daqui, você pode trocar. Quando você calcula isso, você pode trocar colchete por parênteses, parênteses por colchetes. Você pode trocar mínimo múltiplo comum por máximo divisor comum. Aí você se pergunta para quais números isso vale? Para quaisquer ABC naturais. Quaisquer ABC naturais. Vamos mostrar isso daqui? Você olha e diz, como é que o cara pensou nisso? Não sei. Realmente eu não sei como é que um sujeito conseguiu pensar nessa situação aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos fixar um primo P. Tá? Vamos fixar um primo. Lembra? Quando que dois números são iguais? Quando que dois números são iguais? Dois números são iguais, olha. Vamos ver aqui. Aqui, quando que dois números são iguais? Dois números são iguais se os expoentes forem iguais para qualquer primo P. Para qualquer primo P. E olha o que nós queremos mostrar aqui. Nós queremos mostrar uma igualdade de dois números. Queremos mostrar que esse número natural
é igual àquele número natural lá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fixar um primo P, e vamos calcular qual é o expoente desse primo aqui e qual é o expoente desse primo aqui. Se esses expoentes forem iguais, é porque os dois números são iguais. Essa é a grande aplicação. Tá? Então, vamos fixar um primo. Qual? Qualquer um. Arbitrário. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Nessa expressão aqui, ó, nesse lado esquerdo, por exemplo, não importa a ordem em que os números ABC aparecem. Para calcular mínimo múltiplo comum, não importa a ordem. Não importa. Para calcular o máximo divisor comum aqui, ó, também não importa a ordem. Porque aqui o que está aparecendo é o máximo divisor comum de 2 a 2. AB, AC e BC. Aqui é o mínimo múltiplo comum do ABC. Então não importa a ordem aqui. Aqui também não importa a ordem. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos supor que o expoente do A é menor ou igual ao expoente do B, que é menor ou igual ao expoente do C. Você não poderia fazer isso se a ordem importasse aqui. Se a ordem importa, então você não pode supor isso daqui. Mas a ordem não importa. A ordem não importa. Lembrando que, para determinar máximo divisor comum, como é que você faz mesmo? Máximo divisor comum, você calcula os mínimos expoentes do A e do B. Aqui do A e do C e aqui do A, do B e do C. Mínimo múltiplo comum, como é que você calcula mínimo múltiplo comum mesmo? Exatamente, você pega os máximos expoentes do A e do B, aqui do A e do C e aqui do BC, do B e do C. Tá bom? Então, como a ordem não importa, nós podemos supor isso daqui. O expoente do A é menor ou igual ao expoente de B, que é menor ou igual ao expoente de C, para o primo P. O que diz a proposição anterior? Não sei, eu não lembro mais o que diz a proposição anterior. Ah, sim, a proposição anterior fala que essa função expoente transforma um produto numa soma e joga o quadrado para fora. Né? Então vamos lá. Quem vai ser o expoente desse produto aqui? Quem que vai ser o expoente? Vai ser o expoente desse número, mais o expoente desse, mais o expoente desse, mais o expoente desse daqui. Mas o expoente desse primeiro número, como ele é um quadrado, então vai ser 2 vezes o expoente do mínimo múltiplo comum. Mais o expoente do AB, mais o expoente do AC, mais o expoente do BC. Tá bom? Muito bem. Agora que vem a parte mais sofrível. Quem é o EP do mínimo múltiplo comum de A, B e C? É o menor expoente do primo P que aparece no A, no B e no C. No mínimo múltiplo comum, o expoente de P no mínimo múltiplo comum é o máximo do expoente de A, de B e de C. O máximo dos expoentes. Quem vai ser o máximo dos expoentes? Vai ser o expoente do C. Por quê? Porque eu estou supondo aqui, ó, que o expoente de C é maior ou igual ao expoente de B, que é maior ou igual ao expoente de A. Se eu quero, no mínimo múltiplo comum, eu coleciono o maior expoente de P, o maior expoente que aparece no A, no B e no C, então o expoente que eu vou colecionar aqui, no mínimo múltiplo comum, vai ser o expoente de C. Multiplicado por 2, claro. E qual vai ser o expoente do máximo divisor comum entre A e B? É o menor expoente de A e B. Eu estou supondo que o expoente de A é menor ou igual que o expoente de B. Então, aqui vai aparecer expoente de A. Aqui, de novo, quem é o expoente do máximo divisor comum? É o menor entre o expoente de A e o expoente de C. Quem é menor entre o expoente de A e de C? O expoente de A. Quem vai ser o expoente do máximo divisor comum entre B e C?
é o menor expoente entre o expoente de B e o expoente de C. Quem é menor, expoente de B ou expoente de C? Expoente de B. Então, olha só, nós calculamos aqui. Ó, o expoente desse produto é a soma desses expoentes aqui. Ó. 2 vezes o expoente de C, 2 vezes o expoente de A, mais o expoente de B. Beleza? Agora, quem é o expoente do lado direito da expressão 1? Quem vai ser? Ó, o expoente do produto. O expoente do produto é a soma dos expoentes. Então, é o expoente desse aqui, que é 2 vezes o expoente do máximo divisor comum entre A e B, C, mais o expoente do mínimo múltiplo comum entre A e B, mais o expoente do mínimo múltiplo comum entre A e C, e o expoente do mínimo múltiplo comum entre B e C. Certo? Então vai ser essa soma aqui. E aí você começa a se perguntar, quem é o expoente do máximo divisor comum entre A e C? O expoente do máximo divisor comum é o mínimo dos expoentes de A, de B e de C. É o menor dos expoentes de A, B e C. Quem é o menor expoente de A, B e C? O expoente de A. É o menor deles. No expoente do mínimo múltiplo comum, você pega o maior expoente entre o expoente de A e o expoente de B. Então, é o expoente de B. O expoente do mínimo múltiplo comum entre A e C, você pega o máximo do expoente de A e do expoente de C. Quem é o máximo entre o expoente de A e de C? O expoente de C. Aqui, expoente do mínimo múltiplo comum entre o B e o C. Expoente do mínimo, então você pega o expoente máximo. O maior entre o expoente de B e o expoente de C é o expoente de C. Aqui tem 2, esse 2 aqui não aparece, tá? Esquece esse 2 aqui. Deixa eu colocar o mouse aqui em cima. Isso aqui não aparece. Beleza. Então, olha para isso daqui. Olha para isso. Aqui. Tá? E olha para esse número aqui de cima. Eles são iguais. Aqui, ó. Esquece esse 2 aqui, tá? Eu copiei colher aqui de cima e esqueci de apagar o 2. Esse 2 não aparece aqui. Se você for comparar esse número, dá uma pausa no vídeo, compare esse número com esse número aqui sem o 2. Tá? Sem esse 2 aqui. Beleza? Então você vai perceber que esses dois números aqui, eles de fato são iguais. Aqui vai aparecer 2 vezes EP de C. Aqui embaixo vai aparecer 2 vezes o EP de C. Ó. Uma vez aqui, uma vez lá. O EP de B aparece uma vez aqui e aqui ele aparece uma vez. O EP de A, aqui ele aparece 2 vezes e aqui ele aparece 2 vezes. Então esses dois números são iguais. Como os expoentes desses dois números aqui, ó, são iguais, para qualquer primo P, significa então que esses dois números lá de fato são iguais. Beleza? Quando você olha para esse tipo de coisa, você fala assim, caramba, né, como tem artimanhas na matemática, né? Eu nunca poderia imaginar, que para você mostrar que dois números são iguais, você calcula os expoentes desses dois números para qualquer primo. Cara, tenta mostrar a igualdade desses dois números no braço. Rapaz, dá trabalho, hein? Dá trabalho. Então, usando esse artifício aí dos expoentes, embora seja difícil, é um negócio interessante. É um negócio interessante. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Estamos assim, então, a nossa aula 5. E eu gostaria muito que vocês continuassem a me ver nos próximos vídeos. Beleza? Então, um abraço a todos.